Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pode Falar Mais Cast. E hoje a gente vai falar sobre aquilo que a gente precisa, sabe, aprender. Onde colocar a nossa energia. Quando vale a pena insistir? Quando é melhor recuar? Principalmente como fazer escolhas que nos valorizem, sem sobrecarregar, sem nos anular, sem se lascar mesmo do processo, sabe? E hoje, para falar sobre esse assunto comigo, eu trouxe ela, que é marqueteira, artista de teatro e empreendedora de velas aromáticas, Carol Norato. E ele, que é ator, diretor, Gabo Garden. E aí, gente, como vocês estão hoje? Vocês estão bem? Vamos Estamos muito bem, bem. bora, bora, pra esse papo vai ser muito bom. Bora. Bora! Gosto assim, gosto com energia. Vocês já tiveram momentos que eu acho que é uma ficha que cai, que dói às vezes, sabe? Até dói. Vocês perceberam que vocês estavam ali em várias batalhas ou lutando muito por coisas que nem eram de vocês? Se fosse por vocês, vocês nem estavam lutando? Já aconteceu isso com vocês? Conta pra mim. Bom, eu acho que isso é muito de amadurecimento também, sabe. Eu tenho uma lembrança muito forte, da época de escola, de que é um exemplo nato, assim, de que eu pegava essa briga das pessoas mesmo, a batalha das pessoas, e às vezes a briga literalmente. Eu lembro de uma vez que eu tinha uma amiga que ela era muito briguenta na escola, então ela arranjava confusão com todo mundo e eu era mais paz, assim. Só que teve uma menina que falou assim pra ela: "Nossa, eu te pego lá na saída". Chegou na saída o quê? Eu ia deixar minha amiga lá? Não, eu já A estava gente ia tirando meu apanhar brinco, juntas! assim, ó, eu estava: "Não, vamos lá", porque a menina também andava com várias. Então eu lembro que naquela época eu usava bastante brinco de argolona, assim, então imagina, eu fiquei imaginando: "Nossa, rasgar minha orelha não, vou tirar o meu brinco, vamos tirar o brinco e não sei o quê". Quando a gente chegou lá fora, Tem tinha ninguém, ninguém. tinha ninguém. Então, às vezes você pega a batalha dos outros e você precisa disso? Vamos pensar pelo lado maduro hoje em dia. Eu não faria isso, apesar de sim defender as pessoas que eu gosto e e às vezes sentir aquele rancinho das pessoas que os meus amigos, minha família sentem também. Mas eu acho que faz parte de uma questão muito madura você saber dividir também. É. E você tá com ranço gratuito, aleatório, então eu acho que isso faz muito parte de um amadurecimento. Eu Sim. nunca não, né, mas normalmente eu não era a pessoa que, tipo, comprava a briga de outras pessoas. Normalmente eu era a pessoa que começava a briga e aí, tipo, as pessoas que estavam ao meu redor compravam minha briga. Eh, Só recentemente só que eu fui passar por uma coisa assim de foi uma questão política, sabe. Eu nunca fui envolvido politicamente, nem de discutir, nem de nada do tipo. Mas ultimamente, morando aqui em São Paulo, fez eu ficar acho que teatro também, né, desperta bastante a gente pra esse lado mais ativo. E aí, essa questão política começou a ficar muito em mim, assim. E aí eu comecei a discutir mais, assim, principalmente com a minha família, cara. Não sei por quê, acho que com a família eu entro nesse lado, assim, de tipo assim: "Não, mas você realmente acha isso daí que você tá falando mesmo? Você realmente acredita nisso?" E aí eu comecei mais a questão de pegar essa briga no sentido de defender uma coisa, né, defender um partido, sabe, uma ideia, uma coisa assim. Mas de pessoas não. Estranho, né? Isso é muito louco. Eu tô tentando lembrar, assim, de vezes na minha vida em que eu falei assim: "Não, eu acho que tal pessoa tá certa, eu vou fazer isso", e todas as vezes não tinha mesmo, todas as vezes era eu, cara, que estava arrumando a encrenca. Nossa, eu queria ser assim, Gabo. Eu também eu sou às vezes uma pessoa já fui muito mais uma pessoa encrenqueira, mas na minha vida tenho essa coisa muito de justiceira. Tinha muito, acho que mais ainda na juventude ali, nos 20 e poucos, eu tinha muito isso. E eu comprei muitas batalhas que não eram minhas, assim, e eu sou muito também eu era muito essa pessoa de acho que eu sou um pouco ainda, mais com a minha família hoje em dia, ou com pessoas mais próximas, mas se a pessoa disser assim:
tem como me ajudar para resolver? Eu vou lá e vou tentar ajudar a pessoa, mesmo que isso me lasque um pouco, perca meu tempo, ou eu não consiga dar atenção total que devia para outras coisas da minha vida. E eu já fiz isso muito, assim, eu já tive eu mesma na companhia que eu tô atualmente, uma das, né, eu ver uma situação e eu ver que a pessoa que quando era a minha vez de debater alguma ideia ou de falar alguma coisa, ninguém se mexia. Só que às vezes eu vi um amigo mais próximo meu que vai debater, que é muito comum isso, tá, não é só porque a gente faz arte junto ou que a gente trabalha junto que a gente pensa igual. Então, às vezes, acontecia de as pesso eu via, assim, a pessoa: "Nossa, ela tá se lascando, tá ruim, não tá muito bom pra ela". E eu entrava pra tentar ajudar, assim, pra tentar falar, ou pra pelo menos, às vezes muitas vezes eu comprava a briga mesmo, e até o fim, às vezes aí depois eu via a outra pessoa já de boa com a pessoa, tipo assim: "Ai, acabou aqui o debate, tudo", e eu lá com um ranço enorme. E eu ficava assim: "Gente, por que que eu faço isso? Que eu tô fazendo isso da minha vida?". E aí, depois que eu aprendi, mas assim, eu tive que levar um monte na minha cabeça, tá, eu tive que eu aprendi do pior jeito. E aí depois eu acabei parando um pouco com isso, não só na companhia, mas que é um exemplo, assim, mais próximo de vocês também, né, mas eu já fiz isso em outros momentos também, como vocês disseram, com família e tal, já tive esses momentos de, tá acontecendo alguma coisa, eu compro a batalha da pessoa e às vezes ela já nem tá mais, já até esqueceu e eu tô lá tentando resolver ainda, ou: "Não, como assim? Já esqueceu e tal?". Então, é um lance que às vezes me consome. Mas hoje em dia também, eu acho que a gente cansa também, né, chega um momento que a gente foi otária bastante, mas aí a gente vai percebendo. Tudo bem Então, que às vezes eu demorei um pouco. eu acho que essa é a questão mais. Por exemplo, em coletivo, eu acho que eu sou quase outra pessoa, sabe, não tem nada a ver com quem eu sou fora, assim. Porque eu brigo muito pouco dentro de coletivo hoje por causa disso, sabe. Porque quando eu Sim. comecei, era isso, era tipo assim, eu não abria mão de nada. Era tudo tinha que, mano, tinha que lutar pra ser do jeito que eu queria, ou minimamente de uma forma que eu concordasse, sabe, e não abrir espaço pra nada, pra antítese, sabe, não tinha espaço pra isso. E aí isso frustra muito, cara, é muito ruim você estar nessa posição o tempo todo. É muito. E aí eu Aí, comecei nesse caso, você começa a escolher as suas é, batalhas, literalmente, né. exatamente. É porque que nesse estado que o Gabo tá comentando, a gente fica, na realidade, num lugar sempre de alerta e de combate. Aí você tá É. sempre estressado. Aí você já chega para o lugar, é um negócio que é pra ser super gostoso, criativo, um lugar onde você realmente se encontra, aí você tem muito mais tempo de estresse, que já antes de chegar no lugar você já tá: "Ai, porque eu tive tal embate, porque tal pessoa, porque você já vai com um discurso pra defender: "Ah, não, porque aí se falar tal coisa, eu vou falar tal coisa". Então assim, você não descansa, É né. muito ruim, muito ruim. E aproveitando esse gancho do Gabo, né, e percebendo que talvez ele já tenha tido isso também, vocês já confundiram essa, lance da persistência com teimosia? Já, já, muito. Olha, no geral, sim, porque eu sou uma grande teimosa. Olha aí, olha aí. São. É, eu sou muito teimosa nas coisas que eu quero. E essa coisa de persistência, às vezes, ele tem um lado muito sutil aí pra teimosia. Como o tema aqui, você escolhe uma batalha e você vai nela até você esgotar e pensar: "Nossa, agora eu já tô insistindo tanto que virou uma teimosia". Não é mais uma batalha, não é mais algo que eu quero mesmo, é algo que já passou e eu tô aqui só sendo teimosa. Eu faço muito isso em relacionamento. Coitado de Yuri, porque, gente, como eu sou teimosa. Se eu botei uma coisa na minha cabeça e eu falei, eu posso estar até errada. Depois eu posso ter falado, nossa, é verdade. Ele falou que não colocou lá no negócio, mas ele não colocou mesmo, mas eu falei que ele tinha colocado. Então agora Mas tem aquele quesinho, a teimosia, mas eu quero estar certa no final. Então não tem jeito, eu vou estar certa, mesmo que esteja errado. gente, totalmente, assim, total. E também já tive coisas que eu queimei a exemplos mesmo de trabalhos, trabalhar com pessoas que já não me faziam bem, que era
ruim, mas você continua tentando. E dá a impressão de que, ai, você tá persistindo, olha como você tá indo bem, olha como você. E na verdade não é. É uma teimosia mesmo e até um erro, né? Porque você acaba desgastando as relações com as pessoas. Você sabe que você não se dá bem com aquela pessoa, você sabe que não bate, que não vai. E aí você continua querendo trabalhar, você continua querendo fazer, porque talvez seja mais fácil, porque é mais acesso, porque é um Aham. amigo. E na verdade, gente, eu só me lascava, porque eu acabava saindo sem um amigo, o trabalho saindo xoxo capenga. Então, assim, realmente, acho que nessas 2 coisas, às vezes, eu sou meio teimosa, assim, tanto no relacionamento, mas ele também, ele é o cão também, que às vezes ele não arrega, né, e aí nós vamos nós vamos longe. Conhecendo esse casal, eu posso dizer, assim, que é fato. É É com fato, certeza isso. 2 é fato. teimosos. É uma resiliência. Agora, já aconteceu muito comigo, assim, de eu insistir em relações de trabalho, de coisas por ser mais próximo, por ser amigos, por: "Ai, não, a pessoa quer muito trabalhar comigo", e eu sei que não tem a ver, às vezes porque a pessoa tem um ritmo de trabalho, ela leva aquilo como segundo, terceiro plano na vida e aí eu queimo tudo minhas É. fichas. Eu passei por isso também. Questão da teimosia para mim é muito louco, porque, tipo assim, eu também sou uma pessoa muito teimosa. Então, eu vivo numa eterna luta pra, tipo, pra tentar entender isso. Tipo assim, não, será que o que eu tô falando agora é porque eu realmente preciso ser persistente nesse aspecto? Ou será que eu não tô largando o osso? Será que eu tô sendo chato? De uma forma ruim, né? Porque às Exato. vezes você tem que ser chato e é uma coisa boa. E aí você não consegue, e aí, sabe, você fica sempre nessa luta. E aí aconteceu uma coisa comigo, eu tava participando de uma produção de um curta-metragem, fofoca quente agora. Uh, eu gosto assim, eu gosto de E exposed. era uma parada completamente na camaradagem, porque era um grande amigo meu tava fazendo esse curta, e ele queria muito fazer, a grana era muito pequena, então, tipo assim, tudo que ele tinha, ele tava investindo só em equipamento e a equipe, que também eram atores, então a gente ficava revezando funções e tal. Mano, tudo funcionava perfeito. Inclusive o curta tá muito bom. Porque era isso, todo mundo tava com muita vontade de fazer, sabe? Todo mundo era muito amigo. Eu não era amigo da pessoa com quem eu tive problema, mas ela era Sim, amiga desse amigo, então logo ela é minha colega, eu vou tratar ela bem. E aí, na hora do vamos sim. ver, de começou a acontecer e tal, essa pessoa, ela era diretora executiva. Ela entrou no projeto como diretora executiva. Mas é isso, igual você falou, as pessoas elas têm níveis diferentes de Entregas, né, entrega. enfim. E aí ela começou a faltar nessa entrega e logo a gente precisou trocar porque a gente precisava de uma diretora executiva e, cara, ela não tava lá, entendeu? Ela não respondia, não tava presente. E Sim, aí, naturalmente, o processo fez com que ela saísse daquela função e virasse produtora. E até então ela falou assim: sim. não, beleza, ok, não consigo, tudo mais, vamos nessa, eu aceito e tal, bota outra pessoa no lugar. Só que aí ela começava a dar problema em tudo, 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 tudo. Ah, precisa comprar Ela ficou com um água, rancinho, né? precisa, Ela ficou com um rancinho. precisa comprar água no set, e a pessoa começava a falar, é que vocês não avisam antes, e que não sei o quê, não sei o quê. Sabe quando a Nossa. pessoa tá desgostosa e não quer fazer a parada, e tipo, não queria estar fazendo aquela função, e isso durou muito tempo, foi uma produção que durou muito tempo, porque é isso, como a grana era curta, a gente gravava por um tempo, depois parava, e o grupo continuava, entendeu? E eu já, cara, de saco cheio com essa pessoa, porque ela não tava na mesma linha que a outra galera do grupo, sabe? Porque eles tava super divertido, Sim. cara, tava super gostosão de fazer o projeto, e ela tava dementando a gente, dementando, dementando. E na época eu não me posicionei, e eu podia ter me posicionado, sabe? Eu podia ter falado com ela, podia ter falado com o diretor, sabe? Eu preferi me calar, porque era isso. Eu pensei assim, mano, eu não vou dar problema agora, porque será que eu que não tô sendo chato, sabe? Será que, Aham. será que tá tudo bem reclamar igual ela tá reclamando? Eu devia, não fiz. Durou muito mais tempo o projeto que a gente tinha imaginado. E aí, tipo assim, cara, depois de 6 meses, assim, essa pessoa começou a ficar insuportável. E aí, tipo, virou uma briga insana. E, Meu e acabou, tipo, Deus! feíssimo. Essa pessoa acabou até expulsa do projeto. E eu podia ter evitado Nossa, isso. E eu fiquei pensando nisso depois. caramba. Sim. Que a gente vai sentindo, vai dando uns sinais, né, e enfim. Mas é tenso. É bom fazer coisas com amigos, mas é isso, se a pessoa não tá muito a ver com você,
realmente a chance de dar merda é grande, é grande. Eu acho que tem muito disso da gente pensar depois no que a gente poderia ter feito, no que a gente poderia ter falado. Eu acho que eu faço muito isso também, de às vezes na hora não me vem. E aí eu dep tipo, passou 2 minutos, eu penso: "Nossa, eu podia ter falado isso, 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 isso". Nada disso poderia ter acontecido. Então é uma coisa que eu pelo menos remoo bastante, que é essa coisa do falar, depois, sabe. Tipo: "Ai, eu podia ter falado isso, podia ter jogado tudo logo", mas às vezes a gente não joga mesmo. Hoje eu prefiro pedir desculpas do que, tipo, chegar em casa e ficar pensando nisso, sabe. De tipo, putz, eu podia ter falado. Eu acho que poder ter falado é pior do que ter falado e ter falado merda e pedir desculpa depois. É, eu sou mais do tipo, né, pelo menos eu falo e depois às vezes acabo me arrependendo, eu tenho mais esse lugar, né, e fico lá remoendo depois, fico remoendo como vocês, mas coisas que eu disse e às vezes como eu disse, porque isso que eu acho que é o meu maior erro. Eu falo sim, eu me posiciono, eu não vou muito embora sem falar o que eu tô achando, né, isso já me custou algumas coisas, mas, eu tenho que me policiar no jeito como eu falo, porque às vezes o que eu tô falando não é certo, o que eu tô dizendo é o ideal, o melhor ali, só que o jeito como eu tô falando, às vezes é muito é que também as pessoas têm um pouco de problema com mulheres que são muito objetivas, ou que falam mesmo na lata, porque talvez se fosse um homem falando não seria assim encarado, tá. Mas você falando, uma mulher falando, já tipo, não é o lugar de feminilidade, o lugar delicado que devia ser. Então, as pessoas já encaram aquilo 2 vezes pior, já seria com um homem pior, já seria ruim. Aí com uma mulher virou 2 vezes pior, tipo assim: "Nossa, mas também olha o jeito que ela fala e tal". E aí, muitas vezes das coisas que eu já falei, que eu tenho arrependimento e saindo um pouco aqui do tema também, é às vezes como eu disse, porque as pessoas depois o assunto vira como "Nossa, olha como ela disse", em vez do que o que eu Queria disse, dizer. que muitas vezes estava certo, saca? Porque fica resmungando enquanto a outra pessoa fala, entendeu? Não, não, mas aí você tá pedindo demais, se você não fez, como é que a gente vai isso, mas assim, já melhorei muito, hoje em dia nos processos eu levo numa vibe muito mais tranquila. Se precisar falar, eu vou falar só com a pessoa. Hoje em dia eu já criei mecanismos, né, que eu acho que é uma coisa importante, de a gente entender assim: "Ah, isso é bom em mim, só que como que eu posso fazer pra isso ser aceito?", porque é muito difícil às vezes, você identificou rapidamente que ela estava dando problema e que ela ia dar problema. E isso acontece com muitas pessoas, porque você já não tinha intimidade que os outros tinham com ela. Só que aí se você tivesse falado, dependendo de como fosse, poderia ser mal encarado. Então como que eu faço isso também, né? Vocês têm Que é vocês foda. têm problema em estar nesse lugar, né, tipo assim: "Não, eu vou ser a pessoa que vou dar trabalho hoje", tipo assim, porque a maioria das pessoas quando eles veem esse tipo de situação, eles não falam nada, porque eles não querem estar nesse lugar de tipo assim: "Puta, eu que vou criar o climão Assim. agora", sabe. Uhum. Vocês têm problema em estar nesse lugar ou não? Se vocês veem a parada acontecendo errada, tipo, vocês vão intervir e se for pra rachar, vai rachar ali, mas não vai continuar desse jeito? Eu Eu sou não tenho mais pode Pode falar, falar. pode Eu falar. sou mais do tipo apaziguadora. Então eu vou falar o que eu tenho que falar, mas no final eu vou fazer vocês se acertarem. Eu sou desse tipo. Ah, eu sou do tipo que se tiver me encurralando muito, se já estiver, assim, num lugar, eu prefiro falar. Eu prefiro falar e as coisas ficarem mais é que, assim, é realmente essa carga de ser o vilão ou de parecer o vilão, né, ela não é fácil, né, pra todo mundo não. Mas, às vezes, se eu vejo uma coisa que eu tenho certeza de que não é certa, de que está errado, eu causo climão sim, eu prefiro causar o climão. E assim, hoje em dia que eu tenho um pouco mais de maturidade, eu acho que eu consigo também, consigo mais permear esse lugar com mais respeito do que eu tinha porque antigamente eu era mais que nem você disse aí, se tiver que acabar, acabou. Foda-se, eu falava mesmo e não estava nem aí. Agora porque eu achava que não era certo, se eu achasse que não era certo, não era certo. Agora, no momento no status quo novo, nesse novo momento mais lá porque a gente não caiu mesmo, a gente tá às vezes o que eu falo agora aqui hoje pra vocês, amanhã eu falo: "Ah, que besteira", né, que eu estava falando. E não é uma questão de uma grande evolução, né, é uma evolução própria, né. É uma Perceptiva, questão, né. de amadurecimento e tal. É a questão mesmo de escolher as batalhas que você vai lutar, e aí você luta.
você luta. Só que no meu caso eu luto, e aí eu falo: "Olha gente, então vamos dar as mãos e é isso aí, vamos lá, bora lá". Porque eu sou desse tipo, né, eu sou desse tipo de que, eu não quero rusgas. A gente pode ter as rusgas, a gente pode, eh, falar as coisas que tem que falar ali naquele momento pelo projeto, pelo coletivo, mas no final eu vou dar aquela frase motivacional de: "Bora gente, é isso aí, vamos juntos agora". O que é muito importante, né, porque às vezes ninguém quer olhar na cara um do É. Às outro. vezes ninguém quer olhar na cara. E isso sim é tenso. Mas passa, se for pra rolar de verdade, passa e as pessoas vão se entendendo e continua, não é à toa, né, que a gente tem alguns projetos de vida longa. Mas e você, Gabo, o que que você prefere? Eu acho que eu sou a pessoa que prefere falar, sabe? Eu não tenho muito problema nisso, não. É, cara, eu gosto de pensar que a, a criação, ela é muito semelhante com um processo de que os atletas passam, sabe? No sentido de que, principalmente em esportes de coletivo, eu acho que é muito semelhante a relação entre um time e um coletivo de teatro. Porque, e no time, quando você pega os melhores, assim, seja basquete, futebol, você pega, cara, os atletas top A, assim, eles normalmente são essas pessoas que não são palatáveis de se trabalhar. Porque eu acho que essa é a questão. Um bom artista de teatro, um bom atleta, ele sabe o momento em que, tipo assim, Maila, eu gosto muito de você, mas o que você tá fazendo Não tá não tá legal. legal. Tipo assim, não é que tá me prejudicando, tá prejudicando o nosso, sabe? Tá prejudicando Uhum. a nossa taça, entendeu? Tipo, você tá. Sabe? E só que falar isso precisa de uma expertise, que é isso que você falou, que é tipo assim, existem 1 milhão de formas de você falar isso Exato. pra fazer com que a pessoa. E aí que, mano, vem maturidade, vem 1 milhão de outras coisas, né? Porque você não está falando isso pra afastar pessoas. Pelo contrário, você tem que falar uma coisa difícil pra fazer com que a pessoa venha até você, se junte e fale assim: não, realmente, cara, eles estão certos. Pisei na bola. É, pisei na Uhum. bola, eles estão certos. Tô indo pro X, mas era pra gente estar indo no Y. E eu acho que é uma eterna busca isso, né? Eu acho difícil alguém chegar aqui e falar, não, que eu sou super gestor de equipe, tá. No currículo o pessoal pode até falar, mas na vida Exato. real. Gerir crise é uma coisa muito difícil, cara. Muito difícil. É. E É. tem uma frase que eu levo pra vida, né, gerir, quando você tá o sucesso é mais difícil de gerir do que as derrotas, porque na derrota você tem um senso de coletividade, mas quando você tá dando certo, quando as coisas estão dando certo e você tá vendo o caminho chegando e você tá conseguindo produzir e fazer, a gente tá falando aqui no modo mais teatral, mas pra quem tá ouvindo é em qualquer tipo de trabalho, né, em qualquer Sim. tipo de coisa que você realiza na sua vida. Quando as coisas estão dando certo, é aí que você tem que ter ainda mais o pé no chão, que é onde a gente às vezes se deslumbra e caga tudo, né. E aí acaba escolhendo batalhas muito erradas mesmo, de fato. E isso é aquilo de a gente desanda o mousse total, porque quando você tá no sucesso é onde você tem que gerir mais, é onde você tem que ter mais o pé no chão, para que você consiga ir fazendo mais acontecer. E falando sobre isso, existe alguma batalha que você abandonou e depois percebeu que foi a melhor decisão da vida de vocês? Na verdade, não foi nem uma. Não foi uma batalha em si, foi uma coisa que eu escutei no coletivo de teatro que eu tô agora, que um dos atores falou. A gente tava numa dessas discussão, assim, de. Na verdade, não era nem discussão, era tipo um De brainstorming. debates, né? E aí ele falou: no teatro não existe não. Só que ele falou muito sério, assim, como se essa frase tivesse mudado a vida dele. No teatro não existe não. E aí eu fiquei meio baqueado, assim, quando ele falou isso, porque ele me quebrou no argumento quando ele falou isso. Não era nem pra mim a discussão, eu nem tava envolvido, mas quando eu escutei e eu falei assim: caramba, mano, é muito forte isso. Mas aí passou. Depois, numa próxima discussão que me envolveu, de repente, ao invés de eu comprar a briga, eu falei assim: não, pode ser, vambora. Vamos na sua Uhum. ideia. E aí eu falei assim: eita, estranho isso, eu não costumo falar essas coisas.
E foi bom, E né? aí eu pensei nisso, eu falei assim: "Não, se eu falar não aqui, acabou, você fechou todas as portas, quando você fala o não. Acabou, não tem nada que vem depois daquilo ali. Um talvez, beleza, um vou considerar, existe. Agora um não, acabou, você fechou ali, você cortou a árvore pela raiz". E aí ele falou isso, cara, e eu comecei a ficar pensando nisso. Não, não existe o não. Não existe o não, não existe o não. E eu comecei a trazer isso pro meu âmbito pessoal também, pra relações, e começou a me fazer muito bem, cara. Não existe o não. Não existe o não, não existe o não, não existe o não. Porque aí fica mais fácil você Dialogar mesmo, né, ter ali uma troca, e quando talvez. você fala mais não, aliás, quando você fala mais sims do que não, fica mais claro você perceber as situações em que você precisa realmente falar o não, entendeu? Ah, sim. É que nem a grande regra do improviso, né, que não se pode falar não, vai sempre na ideia, topa sempre na ideia. Então, eu acho que ele deve ter pegado um pouquinho dessa regra aí master do É, improviso, que é não diga não, é. só vai, aceita, continua. Achei muito legal esse pensamento também, muito filosófico. É quase Eu aquele uso filme sem do Jim Carrey, Diga né? sim, é, eu sim eu senhor. uso eu uso muito assim, quando a pessoa vem com alguma coisa muito "Ah, vamos testar? Vamos testar em cena pra ver se rola?". Porque, Aham. assim, a coisa mais o que pode dar errado é não só É. não, de resto dá pra testar, entendeu? Vamos Realmente, testar. tudo é teste, tá? Tudo é teste. Eu Sim. acho que tem uma batalha, assim, que eu também abandonei. Eh, Teve um edital que foi ganho de um processo que eu fiz parte, Quando que estava na estava pindaíba, né, vamos falar na pinda quando estava no fraco. exatamente. Estava ali, eu estava querendo mesmo fazer parte do projeto, e eu já sabia ali no intercâmbio das coisas que estava rolando, assim, loucuras, excessos, ego, muito e aquilo já não estava saudável. E eu fazia parte como iluminadora, e aí as coisas foram passando, e e a pessoa dona do projeto, que se fazia dona do projeto, porque era quem controlava o dinheiro, tinha um ego, assim, super inflado, falando: "Olha, você não vai ser mais iluminadora", sendo que quando não tinha dinheiro, o espetáculo eu era a iluminadora master, nossa, eu era perfeita. Pois é. Aí, chegou no dinheiro ali: "Olha, você não vai ser mais iluminadora, você vai ser sonoplasta". Não tem mais a ver. Aí, eu joguei o textão lá, falei os meus todos os meus desabafei mesmo, joguei assim, e falei: "Olha, eu não sou sonoplasta, eu sou iluminadora, se você não me quer". Basicamente eu falei: "Beijos", e abandonei essa batalha, porque não adianta você estar num processo também que não te valorizam. E mesmo que role dinheiro, esse negócio de ego, que quando não tinha dinheiro servia, e quando tinha dinheiro: "Ah, você não serve mais, olha, vamos ser sonoplasta agora?". Porque iluminadora, poxa, agora você não é tão boa quanto te endeusavam antes, quando não tinha dinheiro. Então foi uma batalha que eu abandonei mesmo, apesar de ter falado, eu desabafei, joguei tudo que eu queria, e falei sim o que chateou, falei a questão de ego, que quando servia antes era ótimo, e no final eu abandonei mesmo, eu falei: "Olha, então, já que não é, na questão de trabalho, que eu era antes e que antes servia, então você não vai me ter no projeto, e quem perde é você". Eu tô com a consciência tranquila, mas você é quem vai perder, e isso só seria uma ponta de um ápice que ela vai ter isso para o resto da vida. Assim, ela pode pensar nisso quanto ela quiser no resto da vida, e com certeza ela vai passar por coisas piores com ego, elevado.
mas eu tô tranquila e abandonei essa batalha, assim, com todo o meu coração livre depois. Desabafei, ufa, tirei aquilo, foi. Sim. Eu O fui oitava, né, eu fui oitava. agora que a Carol falou de uma coisa mais objetiva, eu falei muito aéreo, assim, né, muito por cima de abandonar batalhas e tal. O motivo de eu ter saído do teatro, saído não, né, ter dado um tempo do teatro, foi justamente por causa disso, cara. O o teatro ele é muito, muito, muito ego, muito, muito, muito. E é mais difícil de trabalhar, porque quando você tá em produções que é isso, né, quando você tá em produções de guerrilha, não, todo mundo é o melhor do mundo. Não, Carol, você é a nossa iluminadora, tô com você até o fim e vambora. A Mayla é nossa diretora e é isso, eu acredito muito em vocês. E aí quando a coisa começa a andar, as pessoas começam a questionar mais e eu acho que por todos serem atores, que é onde tem esse problema, que tá todo mundo com o ego muito inflado, porque e aí Sim, foi por causa disso que eu decidi dar um tempo do teatro, assim, porque eu comecei a me questionar se, pô, será que são todas as áreas que são assim, cara, das artes? Será que tudo é assim? E aí foi quando eu fui pro audiovisual e eu percebi que tem muito, mas tem menos por questão de hierarquia, sabe? Porque é isso, tipo assim, sim. eu posso ser um cara Mais esclarecido, né. e eu posso ter o cara com o maior ego do mundo. Você chamou eu como ator, e eu sou chato pra cacete se trabalhar. Mas tem um nível também até onde eu vou conseguir encher o saco de vocês, porque eu não vou questionar a Carol, diretora de fotografia, porque eu não entendo de direção de fotografia. Então eu não vou conseguir encher o saco dela. Exato. Do sonoplasta eu não vou conseguir encher o saco. No teatro já dá, porque como todo mundo faz um pouco de cada coisa, você consegue ficar dando pitaco em tudo que dá. E aí quando é uma pessoa que tá nesse lugar, assim, de ego, sabe? Ela começa a atirar pra todos os lados, cara. Isso para mim foi muito cansativo. Foi um dos motivos que eu saí. Inclusive vocês que me trouxeram de volta pro teatro, né? E é difícil, cara. Às vezes você tem que sair. Na época eu não conseguia lidar com isso. Porque é isso, tipo, na época eu ainda era essa pessoa também que não conseguia abrir mão de certas batalhas. Então tudo pra mim Sim. era motivo de eu ficar maluco, maluco, maluco. E aí todo ensaio que você ia tinha briga, todo ensaio que você ia tinha uma divergência. E aí eu não conseguia só não falar nada, precisava falar sobre tudo. E chega um momento que você surta, cara. Sim. Olha, eu entendo totalmente vocês, porque eu já passei por isso também. Inclusive nesse relato que a Carol acabou de dizer aí, eu fui oitava, só que como eu era diretora, eu não podia abandonar totalmente, né, mas eu fiz lá um recurso e consegui dar um jeitinho, que às vezes você compra aquelas batalhas mesmo de tipo, nossa, eu preciso estar ali com aquela pessoa, ajudar e fazer, e às vezes aquela pessoa não quer muito aquela ajuda a mais, sabe, ela não quer ser ajudada. Isso eu acho que são coisas que às vezes eu fico: "Ai, é triste, mas ao mesmo tempo foi bom pra mim ter deixado algumas relações no passado, não ter lutado tanto por algumas amizades que realmente já não fazia mais bem, assim, né". E assim, é muito louco isso, gente, porque quando eu parei de ser talvez essa força motriz que estava também mantendo aquilo, a pessoa mudou muito radicalmente, assim, de vida, sabe, mudou tudo ali o que estava acontecendo na vida dela. E eu me afastei e falei: "Caramba", quando eu me afastei, e é muito doloroso se afastar de uma relação de amizade e tal, e a gente tinha feito faculdade juntas, a gente tinha tido maior história de amizade mesmo. E quando você separa é muito triste, assim, é muito difícil, assim, você fala: "Cara, uma pessoa que estava no seu convívio e tal", mas quando eu escolhi, eu falei: "Não, pra mim já basta", e ficou parecendo que eu mesmo que abandonei, até as pessoas falavam e às vezes as pessoas próximas a gente: "Não, mas", que fica uma culpa, Aham. né, pensava, ou que ela sentia ali junto de você, era muito talvez por você ser aquela força motriz, por você ser aquela pessoa que tá impulsionando e falando, e junto também caminhando. E aí depois eu falei assim: "Gente, a pessoa mudou totalmente". Então assim, é muito louco isso, né, mas acontece, né. Estava em repúblicas e tal, dividia, porque quando eu vim pra São Paulo, quando eu fui fazer artes cênicas também, eu dividia e acabava virando muito amiga daquelas pessoas, e comprava as batalhas delas, era aquela coisa de você estar ali junto vivendo, e aí daqui a pouco você: "Meu, não dá mais". E eu acho que uma das maiores coisas foi essa
dessa amiga que hoje é, né, uma conhecida, que é muito louco isso, mas realmente. E, meu, e a pessoa mudou totalmente a vida dela. Nada do que a gente conversava, nada do que a gente falava de ser e fazer, foi o que ela quis mesmo, nem tem pessoas que infelizmente não tá vibrando que nem você, e não é melhor ou pior, só não vai te levar para o mesmo lugar que você talvez estivesse se você estivesse lá com a pessoa ainda. Então, com aquela amizade, com aquela coisa, aquela vibrando aquela coisa, então é É tenso. tenso, né. E às vezes atrapalha também, né. Muito se diz, eh, sobre amizades, mas pouco se diz sobre términos de amizade, né. Com certeza. Isso Que é é um muito tabu, né, triste e você não pode terminar uma doloroso. amizade. Namoro você pode terminar à vontade, relacionamento e tal, mas amizade é um tabu, porque você não foi amiga da pessoa se você tá terminando, assim, entre muitas aspas, Aham. né, mas se você se afasta e tal, é muito tabu Porque mesmo, de eu fato. acho que o grande problema aí é encerrar ciclos, né, e esse é o nosso maior problema, o problema de saber falar o: "Não, aqui acabou", sabe. Não, aqui esse processo chegou até o fim pra mim, igual a Carol falou, e eu acho que pra amizade piora tudo ainda, né, porque aí já não é mais é muito mais afetivo, né. E pra você saber Muito. reconhecer que não dá mais é muito difícil, né, muito difícil. Eu Uhum. passei por isso já, mas, hã, a pessoa com quem eu parei de conversar era um amigo meu, e era isso, ele era um cara muito difícil de lidar, assim, porque ele era muito cara, ele não abria mão de nada, e aí basicamente ele começou a arrumar briga com todo mundo do convívio dele. E eu fui sendo uma das últimas pessoas que estava do lado dele, sabe. E aí um dia ele ma Nossa, essa situação é a é a pior, quando você vai pior que existe. sobrando, quando você vai sobrando. Aí um dia eu confrontei ele, eu falei assim: "Cara, se todo mundo ao seu redor tá falando que as coisas que você tá fazendo tá errado, você já parou pra pensar que talvez a chance de 5 Talvez. pessoas estarem certas é maior do que a sua?" Com certeza. Pois é, Obviamente eu não, estava é errado, né, total. falando isso pra ele. Ele não aceitou isso que eu falei, e aí eu falei assim: "Ah, mano, então não dá mais. Não aguento mais, né, foi o que aconteceu Não comigo. dá mais". Não, Mas aí mais. por que bom, né, que essa pessoa, ele ficando sozinho, ele depois de uns meses, ele percebeu e voltou atrás e começou a pedir desculpa para as pessoas e conseguiu Ai, trazer que de bom. volta essa galera que tinha perdido. Hoje em dia a gente não é a gente fo éramos grandes amigos, assim. Hoje em dia não somos grandes amigos, se virou colega e tal, tipo, curte as coisas no Insta, sei lá, manda um feliz Natal. Isso. Olha, pra terminar então aqui, tem alguma batalha hoje, no momento atual, que vocês estão aprendendo a soltar? Tem Sim, alguma? sim. Eu acho que um dos motivos de eu ser muito chato, assim, no começo da minha carreira era porque eu tenho muita paixão pelo que eu faço, sabe. E quando você tem muita Sim, paixão por uma coisa, eu acho que a coisa mais difícil é você reconhecer que a pessoa que tá do seu lado, o seu parceiro de trabalho também tem, sabe. E aí por exemplo, eu sou uma pessoa que confio muito na minha intuição. E pra mim a batalha mais difícil é eu não só abrir mão da minha intuição, mas saber reconhecer que às vezes você, Maila, a decisão que você tá tomando é porque você também tem a sua intuição. E às vezes a sua intuição pode tá certa e a minha pode estar errada. E essa eu acho que é o maior motivo de você escolher as batalhas, né, que você quer lutar. Pra mim, pelo menos, vem daí, sabe, de um processo de acreditar cada vez mais no outro, no processo de acreditar cada vez mais no profissional que tá do meu lado, sabe, e de aceitar que eu não preciso fazer tudo, eu não preciso resolver tudo. exato. Isso é um excelente, eu não preciso fazer tudo, é excelente. Eu não preciso fazer tudo é uma grande frase de assim, no pessoal, no profissional, tudo se engloba. É. Eu eu tô nesse momento de tentar abrir mão aí, eh, porque eu tô buscando uma transição de carreira, eu tô num momento, assim, eh, muito decepcionada com o mercado de trabalho voltado ao marketing.
que hoje em dia todo mundo acha que faz, que sabe, que, ai, quem estudou eu estudei vários anos, eu fiz pós, e as pessoas que não sabem nada, que usam o Bem senso o comum, Instagram. acham que vão e sabem muito mais, então é uma área muito banalizada hoje em dia. E eu tenho sentido cada vez mais um movimento em mim mesma de mudança, de transição, se eu não estou contente com o rumo que as pessoas veem isso, então é muito mais difícil mudar o mundo, o pensamento do mundo, do que mudar o meu rumo. Então eu tô nesse momento de deixar ir, deixar essa batalha aí pra tentar uma nova, e eu tô assim aceitando isso aos poucos, eh, é um conhecimento que eu sempre vou ter, então eu já estou internalizando isso. É um conhecimento que eu sempre vou ter para sempre, mas eu tô Exato. buscando uma nova coisa que dê dinheiro, porque hoje em dia marketing tá tão banalizado que você tem que fazer, eh tem que editar arte, tem que pensar na arte, tem que, fazer o tráfego, tem que fazer tudo por um salário mínimo, assim, ínfimo, né, de de reconhecimento que não existe na verdade. Então, eh, é por isso que eu estou deixando ir aos poucos, porque quando a gente passa agora eu vou voltar do podcast passado, quando a gente 30 a mais, a gente Sim. escolhe as batalhas, assim, tipo: "Ah, eu vou querer isso mesmo? Eu quero uma evolução de vida, de coisas, até de viajar e tudo mais, então eu tenho que buscar uma coisa que seja melhor pra mim, que eu consiga alcançar isso". Então agora eu saí do âmbito artístico, nesse sentido, Uhum. e, pra entrar nesse deixar ir, profissionalmente falando, mas o meu coração sempre é do teatro também. A gente se vende, mas aos poucos também, não é assim, é uma carne barata, mas não tanto assim. Exatamente. Olha, eu acho que a gente enfrenta várias batalhas, vários dias, né, de dias difíceis e tal, mas eu acho que tô deixando ir essa coisa eu sou muito cética pra algumas coisas, né, sou uma pessoa muito cética. Eu acho eu não gosto, fica uma porque as pessoas às vezes falam: "Ai, porque era pra ser", não, não era pra ser. Teve um erro, alguém errou e pode ter sido eu. Eu sou muito essa pessoa, eu não tenho, eu tenho essa coisa mística, essas coisas muito religiosas. A Carol mesmo: "Ai, porque a gente esqueceu onde estava o carro, mas é porque estava alguma coisa muito maior". Aí eu: "Não, Carol, a gente só realmente fomos distraídos, estávamos conversando". Eu sou essa pessoa muito assim. Não é, A não Carol: é. "Ai, eu quebrei o pé essa temporada". "Não, é porque você estava no celular e numa escada caracol, é claro que você vai cair, vai quebrar o pé, porque você não pode descer uma escada que tem um degrau desse tamanho". Será que, sabe? Mas eu tô deixando um pouco ir isso e às vezes a pessoa fala as pessoas falam: "Ah, foi isso". Bom, na verdade dela, essa folha caiu aqui agora, dentro do cosmos dela, talvez seja isso, porque a gente tem que entender que cada pessoa é um cosmo, é uma vida, é um mundo, né. E eu acho que respeitar isso e deixar ver isso, é uma coisa que eu tô nessa pira nesse momento, assim, de entender, às vezes eu fico meio: "Ai, vou ser budista agora. Ai, vou ser tal coisa". Eu fico assim, tipo, mas aí eu começo a ver alguma coisa, eu fico: será que é isso mesmo?". Mas eu venho deixando pra trás, tento deixar um pouco pra trás é, escolhendo essa batalha de às vezes não ser tão firme nesse lance de ser tão cética, algumas coisinhas, alguma energia, eu acredito muito no aqui e agora, eu acredito muito na força que a gente pode trocar e nas coisas do que dá pra fazer no momento. Mas eu sou muito cética no depois e nas coisas, assim, que podem acontecer. E, enfim, isso é uma batalha aí que eu sempre tento não, eu preciso encontrar algo, preciso me achar nesse lugar também espiritual. Olhar não, na minha cabeça eu tô lá: "Ai, gente, se eu tivesse olhado dos 2 lados onde atravessar, talvez o ônibus não tivesse quase te pego, mas quem sou eu, não é mesmo?". Mas eu sou essa pessoa, mas eu venho tentando tirar esse ceticismo de mim, eu venho,
Assim, até agora, hoje em dia, até fico assim: "Não", eu acredito muito em atração, em você estar com pessoas que têm a ver com você, vibrar a mesma coisa, energia, porque a gente é energia, eu acredito nisso. Mas, acredito que se você tá com pessoas muito pra baixo, você vai ficar pra Sim. baixo. Se você tá com pessoas que pensam que nem você e tal, você consegue, você vai. E eu acredito muito na força do aqui e agora, porque eu não sei se amanhã eu tô viva, então eu sou muito assim, eu sou muito tipo pra já. "Ai, porque eu vou fazer um projeto daqui 3 anos". Não, eu quero fazer agora com as possibilidades que eu tenho agora, como eu posso agora, porque é assim que acontece. Eu sou muito imediatista mesmo, eu tenho esse problema. Mas, enfim, é uma coisa que eu venho deixando, foi até um desabafo agora, momento terapia, demorou, mas eu ia chegar, todo programa eu acabo tendo um momento de terapia. Eu acho isso engraçadíssimo, porque eu sou muito intuitiva, eu sou muito mística. É por isso que eu tô com você, né, que eu não tenho, eu uso em outras pessoas, eu vou usando perto do É yin yang aqui. Eu não sei se eu sou muito exato. assim, não. Eh, eu sou muito positivo. E aí, por exemplo, se eu Mas isso é perco um excelente. ônibus, eu coloco a primeira coisa que eu penso é: "Não posso entrar não podia ter entrado nesse ônibus, porque esse ônibus vai capotar". Então foi um livramento. Mas eu não penso no sentido de, tipo assim, "Puxa, eu não entrei Não dá. porque, tipo, Deus não deixou eu entrar no ônibus". Não, eu falo isso porque eu sou viciado em contornar situações ruins assim. O Sim. o Michael Jackson era assim também, o Bruce Lee era assim também, eles falavam isso. O Bruce Lee tem uma frase muito foda dele que eu gosto muito, que as palavras, que é isso, né, eu acredito em energia, porque eu acredito muito nas pessoas, então Eu né, também. isso pra mim isso é muito real. Mas eu acredito também muito no poder da palavra, sabe. Hã, Sim. tanto que a frase do Bruce Lee Bastante. é que em inglês, né, palavra é spell e falar é spelling, que é a mesma coisa de você fazer magia. Spell também é magia. E spelling é Aham. fazer magia. Então, se você fala coisas pra você mesmo, se for coisas negativas, Com eu certeza. acredito muito que isso afeta você negativamente, e se for coisas positivas, afeta você positivamente também. De novo, trazendo aquela correlação de atletas e tal. Quando você vê atletas prestes a fazer coisas, tem um clipe muito bom da Raíssa Leal fazendo isso, que ela, antes dela fazer a manobra, ela fica falando pra ela mesma, tipo assim: "Não, você consegue, você fez isso 1 milhão de vezes, é só chegar". Afirmação, exatamente. E aí eu sou muito assim. E aí quando acontece alguma coisa negativa, eu já tive esse estado logo, né, tipo assim: "Não, você não deu certo, porque não era pra você estar lá". É Eu amo. isso, eu sou mais o Gabo. Eu sou assim. Então, isso. Eu acho que o Gabo tá uma mistura de nós duas, Então, é isso amiga, que eu ia calma falar. aí. Eu acho que esse é o caminho do pragmático, entendeu? É de você, quando você começa a romper com essa questão de ser cético pra caramba com tudo, eu acho que o meio do caminho é esse, você acreditar no na palavra, no poder da Sim. palavra. E aí o próximo é você acreditar que é místico. Isso. É, eu tô longe do misticismo por enquanto, né, mas eu acredito também na palavra, eu acho que a palavra tem um grande poder, inclusive quem sabe usar ela já conquistou mundos, já acabou com nações, É. né, enfim. Foi maravilhoso, incrível esse papo aqui, eu adorei estar com vocês. E queria também, aproveitar, né, pedir para vocês falarem aí os projetos de vocês, o que que vocês estão, e também aproveitar para deixar as redes sociais de vocês, ou se não quiser deixar nada disso, só aí falar o que sentir aí no peito, no coração, e é isso. Eu sou o Gabo, né, eu tô em cartaz agora, com uma peça chamada Por que os Homens Bebem, no Teatro do Parlapatões. Então se você tá ouvindo, quiser ir, gostou do que eu tô falando aqui, quiser ver mais, a gente vai estar em cartaz lá. Minhas redes sociais é Gabo Garden também, caso você queira seguir. E é isso. Eu, então, sou a Carol, gente, eu já passei por aqui algumas vezes, então eu tô muito feliz de voltar, muito feliz pelo convite. Eh, eu faço velas aromáticas pela Amarte, velas aromáticas no Instagram. Também participo junto com a Mai e com o Gabo aqui, da Camufla, Cia Experimental. Agora no segundo semestre de 2026, teremos estaremos aí em cartaz, então fiquem ligados nas redes sociais e me sigam, a Carol Honorato,
no Instagram e também no TikTok. É isso aí, gente. Muito obrigada. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem. Grande beijo!